Eclesiastes 3. Tudo tem seu tempo, e para todo propósito debaixo dos céus há um tempo determinado. Deus já nos diz que para tudo o que tem que acontecer há um tempo, há uma hora e há um momento certo para acontecer. Mas a verdade é que nós seres humanos nós temos dificuldade em esperar o tempo de Deus. A verdade é que nós queremos que as coisas aconteçam no nosso tempo e no nosso momento. E não é assim que tem que ser. A verdade é que nós temos que entender que o tempo de Deus é que tem que prevalecer na nossa vida. E a verdade é que quando nós não entendemos o tempo de Deus na nossa vida, nós nos tornamos muitas vezes pessoas frustradas, pessoas angustiadas e pessoas ansiosas, porque nós não sabemos entender o tempo de Deus, nós queremos que as coisas aconteçam no nosso tempo, da nossa forma e da nossa maneira, mas a verdade é que não é assim. Tudo o que tem que acontecer é no momento e no tempo de Deus. Entenda, querido ou querida, que o meu tempo não é o tempo de Deus, o seu tempo não é o tempo de Deus, e o tempo de Deus não é no seu tempo. As coisas acontecem no tempo dele e da forma dele, na hora que ele quer. E a verdade é que quando não entendemos isso, nos tornamos pessoas frustradas, angustiadas. Nós queremos que as coisas aconteçam no nosso tempo e na nossa maneira. Exemplo. Você quer comprar um carro e você quer porque quer comprar esse carro. E você fica angustiado porque você quer ter seu carro próprio e muitas vezes você não consegue ter seu carro próprio e você fica angustiado, aflito, porque você quer ter aquilo naquele momento, mas isso não está acontecendo. Por quê? Porque às vezes não é o momento de você ter um carro, às vezes você nem dirigir sabe. E se Deus te der um carro e você sofreu um acidente? Então não é o momento. Outro exemplo, você quer casar, quer ter sua família, e você quer naquele momento, naquela hora. Mas muitas vezes Deus está vendo que não é o momento certo para você casar. Você não tem um emprego, você não tem uma casa. Então você fica angustiado, porque você quer ter as coisas naquele momento e as coisas não acontecem naquele momento. Entenda, querido, respeite o tempo de Deus na sua vida. Quando você entende esse texto e você entende que tudo tem um tempo, você não vai ficar angustiado ou aflito, porque você vai entender que tudo vai acontecer no tempo de Deus e no tempo de Deus as coisas vão fluir, as coisas vão acontecer, as coisas vão dar certo. Quando a gente entende isso, a gente não se frustra, a gente não fica angustiado, ansioso, porque a gente entende que no tempo de Deus as coisas vão dar certo, as coisas vão fluir. Quando a gente não entende isso, a gente vive frustrado, angustiado, aflito, porque a gente quer que as coisas aconteçam no nosso tempo, e muitas vezes as coisas não acontecem no nosso tempo, porque realmente não é no nosso tempo, é no tempo que Deus quer que aconteça. Então, respeite o tempo de Deus na sua vida. Entenda que tudo os seus projetos, os seus planos, vai ter um tempo para acontecer. E no tempo que Deus quiser que aconteça, vai acontecer. E você não vai precisar ficar desesperado para que as coisas dê certo na sua vida. Porque no tempo de Deus vai dar certo, vai fluir. Não se angustie, não fique aflito. Respeite o tempo de Deus na sua vida. Viva o tempo de Deus. Entenda que o seu tempo não é o tempo de Deus. O tempo de Deus é diferente do nosso tempo. E é assim, é simples. Respeite o tempo dele na sua vida. Compreenda. Tudo tem um tempo. Quando você entender que o tempo de Deus é o tempo que vai prevalecer na sua vida, pode até as angústias vir, pode até vir ansiedade, mas aquilo não vai te dominar, porque você entende que o tempo de Deus vai se cumprir e as coisas vão fluir, vão acontecer no tempo e na forma e na hora dele. Viu? Que você goste desse vídeo, espero que tenha abençoado sua vida. Fique com Deus em nome do Senhor Jesus. Beijo de luz.